De Brasília para o Rio de Janeiro, o Partido Republicanos afirma que a cassação de mandato do deputado federal e ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella, não cabe à primeira instância. Repórter Rodrigo Viga participando aqui do Jornal da Manhã. Viga, bem-vindo. O que o partido alega? O que vai acontecer com o ex-prefeito? Tudo bem, Tiago? Bom dia para você, para a Adriana, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Parou de chover, trégua por aqui, tempo querendo abrir. Mas o que ainda está meio nebuloso é o caso do ex-prefeito do Rio de Janeiro, agora deputado federal, Marcelo Crivella, que pela Justiça Eleitoral foi condenado à perda do mandato de parlamentar, perda do cargo de deputado federal e também o tornou inelegível essa decisão por 8 anos. No entanto, o partido de Marcelo Crivella, o Republicanos, disse que essa decisão não tem efeito imediato, até porque foi uma decisão proferida, tomada por uma juíza de primeira instância. Inclusive, nós temos aí na tela um comunicado feito pelo Partido Republicanos, em defesa do deputado federal e ex-prefeito Marcelo Crivella, que diz que a decisão tomada, mencionada, é datada do início de maio e não possui efeito imediato. Portanto, o deputado vai continuar exercendo suas funções parlamentares regularmente. A cassação de mandato de deputado federal, continua dizendo o Republicanos nesse comunicado, não cabe a uma juíza eleitoral de primeira instância, não possui competência legal para tal. Para isso, o processo segue em sigilo de justiça. Lembrando, né, Tiago, que ele foi condenado à perda de mandato e à inegibilidade por 8 anos por conta daquele caso que ficou muito famoso, guardiões do Crivella, servidores do município. A época em que Crivella era prefeito, comandava a cidade do Rio de Janeiro, ficavam na porta, dentro dos hospitais do Rio de Janeiro, filtrando o contato de pacientes e também de parentes de pacientes com a imprensa que estava em busca de informações sobre o problemático, muitas vezes, sistema de saúde da cidade do Rio de Janeiro. Havia até um grupo de WhatsApp para que esses servidores pudessem se comunicar e até mesmo monitorar passo a passo a locomoção dos jornalistas que estavam atrás das informações, Thiago. Era uma forma de intimidar os jornalistas. Bom, Rodrigo Viga continua no Rio, daqui a pouco você volta com outras informações. Em instantes, sobre esse assunto, a gente conversa também com os nossos comentaristas. 8h10. Repita. 8h10. Bom, há pouco falávamos sobre o caso do deputado Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro. Ele que também foi prefeito da cidade, é acusado de acuar jornalistas de forma violenta e ameaçadora através de outras pessoas também nas portas de hospitais durante sua gestão na pandemia, para não fazerem reportagens negativas. Diogo Schelp, Crivella deve recorrer pelo menos da punição de inelegibilidade. A Justiça Eleitoral que deve decidir. O Republicanos reclama, diz que o caso não cabe à primeira instância. Schelp. Adriana, é muito provável que Crivella sequer seja de fato cassado, não é? Porque justamente por ter sido uma decisão de primeira instância, ainda não foi uma decisão em colegiado, ele vai contar com a morosidade da Justiça Eleitoral e provavelmente vai conseguir cumprir o seu mandato inteiro. O máximo que pode acontecer, levando em conta, né, como tem funcionado a justiça nos últimos anos e em razão da natureza da condenação, o máximo que pode acontecer é ele se tornar inelegível para a próxima eleição, se houver uma confirmação da condenação em instâncias superiores da Justiça Eleitoral. Vale a pena fazer uma comparação aqui com o caso de Deltan Dallagnol. Dallagnol tem muito pouca chance de efetivamente conseguir reverter a cassação, porque ele já foi condenado no TSE. Então, ele tem menos chances aí de conseguir reverter essa cassação. Agora, é preciso deixar claro, aquilo do que Crivella é acusado é grave. Quer dizer, fazer um esquema, e aí não é suposição como ocorreu no caso do Deltan Dallagnol, montar um esquema com funcionários da prefeitura para intimidar, né, cidadãos e jornalistas na porta de hospitais para evitar que a verdade venha trazida à tona é realmente grave, ainda mais num contexto eleitoral. O Dávila, ainda há muita discussão, o processo vai continuar correndo, mas de qualquer forma, ele, ao que tudo indica, não deve, por enquanto, perder os direitos, mas o que pode acontecer com ele? Olha, Tiago, o mais importante é a gravidade do que ocorreu. Você tem uma pessoa eleita pelo povo que intimida jornalistas que querem averiguar a verdade. A transparência
É inacreditável como o poder sobe a cabeça dessas pessoas. Agora, como explicar no Rio de Janeiro o caso do Crivella, o caso do Sérgio Cabral, outro envolvido por corrupção que está solto? As pessoas ficam desnorteadas. É difícil alguém que não segue a política todos os dias como nós conseguir tirar algum sentido desse absurdo que vem acontecendo no Brasil. Nós estamos debilitando o pilar essencial da democracia, que é o Estado de Direito, que é o respeito às liberdades individuais, que é o respeito à lei, e que é a lei para combater abuso de poder, como no caso de Crivella, como é a lei para combater escândalos de corrupção. Nós estamos desvirtuando o pilar que segura a democracia, o Estado de Direito e a civilidade. É inacreditável o que vem ocorrendo no Brasil. Infelizmente, essa é mais uma demonstração de que nós temos pessoas utilizando o poder para silenciar, ocultar os fatos, ou, no caso de Lula, para tentar fazer um revisionismo da história e apagar os escândalos de corrupção. O Brasil está num caminho muito perigoso. Beraldo, as acusações contra Crivella são mesmo muito graves e existem provas, mas a discussão aqui no momento é: todo réu tem direito a questionar o formato do seu julgamento? Sem dúvida alguma, o direito à ampla defesa deve ser garantido a todos os cidadãos. Agora, o que a gente precisa observar é que a justiça, que outrora já foi cega, simplesmente olhava a letra da lei, hoje ela tirou a sua venda e fica vendo o cenário político. Se fosse valer os elementos que serviram de justificativa para a cassação do deputado Dallagnol, nós teríamos no Crivella uma cassação certa. Mas Crivella é uma das figuras mais importantes, mais emblemáticas do antigo PRB, atual Republicanos. Ele foi, inclusive, ministro do PT, ministro da Pesca. E agora, mesmo o Republicanos tendo sido aliado do presidente Bolsonaro, hoje o Republicanos está ali caminhando para a base do governo e esse julgamento pode entrar nessa negociação.